Porra, e aí galera, pô, vamos falar agora da número 22, a herói.com.br, ali de maio, justamente 2001, lógico, né, afinal de contas, mensal saindo ali todo mês. E olha aí quem tá na capa, a Sakura, tá até com um semblante assim meio diferente, meio digital, né, aquela coisa assim meia 3D, trazendo também Dragon Ball, Tomb Raider, Tropas Estelares, mas depois da vinheta que a gente vai continuar falando. Bora lá! E ainda tinha também, galera, um ganho antena Sky, mais assinatura de 140 canais. Bicho, tava pegando mesmo, viu? Aí com a Ariane mais uma vez, mandando no editorial, né? Cadê o André? Cadê o Adair? Mas a Ariane tava mandando bem aqui também, viu? Muitas vezes já imaginei como seria assistir um filme tão aguardado quanto o episódio 2, antes de qualquer mortal na face da Terra. É claro que muita coisa, né? Para poder contar a vocês, a gente assiste antes de chegar aos cinemas, ou até mesmo visita o set da filmagem. Mas daí de assistir a um filme do tamanho do episódio 2 inteirinho, quase um ano antes da sua estreia, tem uma grande diferença. Tudo bem? A gente não estava lá, mas foi atrás de quem esteve. Confira a entrevista exclusivaça que aumenta ainda mais nossas expectativas. E um recado. Na próxima edição, Elvis vai dar as caras no correio quanto o pet e tudo. Vamos deixar para a próxima que aí eu comento sobre. Organograma na área, vamos lá então. O que o Planeta Herói tinha separado para nós? Super-Homem, o filme, o Homem de Aço, ganha uma mega edição em DVD. Isso, gente, foi mostrado acredito umas 2 heróis antes, falando justamente sobre o lançamento do DVD do filme de 78, do Christopher Reeve. E com todos os extras, que eram assim, as grandes atrações que vinham nesses discos, né, cara, maravilhosos ali. E quando eram DVDs assim, tinham pelo menos ali uns 6, 7 gigas de tamanho. Mesmo porque para conter tanta informação. Isso quando não vinham 2 discos, né, pessoal? E poxa, o tratamento que fizeram com o filme do Christopher Reeve, do eterno Homem de Aço, Superman ali, cara, não ficou para trás, cara. Recheado das grandes novidades ali de pós-produção, bastidores e tudo mais, com extras, né, como sempre vinham. Mas, gente, olha isso aqui, cara, making off do Hermes e Renato, bastidores da demência. A Herói foi convidada a acompanhar as gravações de Hermes e Renato. Resultado, um dia inteiro de risadas. Felipe Torres, ali no caso, o Gordinho. Bruno Souter, Adriano Pereira, o Joselito, Marco Antônio Hermes e Fausto Fantini Renato entraram em ação para gravar o episódio O Concurso de Dança da Cidade de Matozinho. Pô, velho, imagina, cara, como é que deve ter sido. Embaixo, o retorno de Elektra. Ninja aparece de novo. A Marvel não cansa de tentar revitalizar a Elektra. Depois de fazer sucesso, morrer, sumir e ressuscitar, a ex-mina de Matt Murdock vai ganhar uma nova série. Agora a moça será uma agente secreta a serviço da SHIELD. A missão é bem perigosa, ela vai fazer o que sabe de melhor, que é matar. O roteiro é de Brian Bendis, até um cara muito competente na escrita, e o desenho do Chuck Beckman. Eu vou pegar aqui alguma coisa a mais do Chuck, mas eu confesso que de imediato aqui eu achei bem extrema a pose que fez da Elektra, tá? Herói brasileiro na área, o Gralha chega às bancas. Ele é um daqueles personagens genuinamente brasileiros e é inspirado no Capitão Gralha, um herói lá dos anos 40. O lance interessante é que Gralha tem várias interpretações diferentes, já que cada artista dá a sua visão do herói. Bicho, eu acho que eu nunca li o Gralha. Se é um pecado mortal, vocês me falam aí, porque realmente pra mim passou batido, viu? E aqui embaixo mais algumas das cenas referente aí ao DVD do Superman. Olha em casa, cara, olha aí, é a Mulher Maravilha, pelo menos a Mulher Maravilha brasileira. Gisele Bündchen não para de fazer sucesso, é conhecido no mundo inteiro e agora virou estrela da campanha americana, agora Milk, justamente aquelas que nós já vimos ali, feita por alguns personagens da Liga da Justiça, o próprio Angel, né, de Buffy a Caça-Vampiros, fazendo aquela propaganda de tomar leite, e aqui ela com o seu bigodinho. Cara, esse filme é bacana. Snatch, Brad Pitt entre porcos e diamantes. O cineasta inglês Guy Ritchie é muito mais do que o maridão da Madonna. Depois de ter feito apenas um curta-metragem em 1995, ele surpreendeu com Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, e agora chega com Snatch, Porcos e Diamantes. Gente, já viram esse filme? Dá uma olhadinha, cara, que eu curti ele pra caramba, viu?
Não, é tipo assim, não dá pra ficar dando tanto spoiler pra vocês de filme, ou pelo menos assim um review do filme em si. Mas o grande elenco e a ideia do filme era bem bacana, cara. Mas só pra pegar um pouquinho pra vocês aqui, ó, tinha também o Benício Del Toro no elenco, né? O que acontece? Aqui eles contam as aventuras de dois promotores de lutas de boxe que se metem com gangsters, ciganos e, claro, porcos e diamantes. E aí você tem que entender onde se encaixa toda essa zoeira aí. Mas, cara, a interpretação de todos ali ficou muito legal. Estreias na Fox, estávamos ali os Simpsons, Futurama e Malcolm. Ali no caso, dia 6 de maio que estava previsto essas estreias, eu estou tentando lembrar se era da Fox americana ou aqui no Brasil. Mas pelo jeito deve ter sido lá mesmo, porque até comenta sobre como é que estava a corda bamba lá para o Futurama, sendo que aqui no Brasil estava tendo sucesso. Eles tomaram ali uma nova revitalizada e deram continuação, né, com mais temporadas. E o Malcolm, cara, eu acho que eu tô devendo demais não ter assistido essa série, viu? Porque sempre ouvi falar muito bem dela. Aqui mais acima, Yu Yu Hakusho em DVD, os japoneses estão rindo à toa, pô, cara, com toda certeza, mas eu imagino o preço. Vamos dar uma olhadinha aqui. Yusuke e toda a turma do Yu Yu Hakusho não foram esquecidos pelos japoneses. Dia 10 de junho sai em todo o Japão o primeiro de 3 edições DVD box do seriado. E aí no total seriam de 10 DVDs. Caramba, isso aí ia dar mais ou menos o que? Deixa eu ver. Tinha como você encomendar ali no bairro da Liberdade em São Paulo, mas o preço ele estava por volta de 48 mil ienes. Gente, naquela época, 2001, cerca de 900 reais. Você tá doido? Não dava não. Aí, gosto muito do Yu Yu Hakusho, mas tá de boa do jeito que eu tenho ali, tá ok pra mim, viu? Figurinhas de Dragon Ball, o álbum da Conrad chega em maio, trazendo aí grandes figuras de Dragon Ball Z, né, mostrando aí várias das fases nessas ilustrações aqui da fase Cell ali dos androides. E o card de Magic, Apocalipse Raivoso. Esse é o nome do novo suplemento de Magic the Gathering que será traduzido para o português. O lançamento oficial é no 9º Encontro Internacional de RPG que rola nos dias 1º, 2 e 3 de junho no Mart Center, Rua Chico Point, lá em São Paulo, galera. Olha pra você ver como é que é tão levado a sério o card game de Magic, que como eu já falei, já é avô de muitos outros cards aí, cara, que fazem sucesso também desde aquela época até os dias atuais. Planeta dos Macacos, trazendo aqui mais algumas imagens, gente, aí no caso mostrando aqui o Mark Wahlberg. Curvas digitais aqui, a heroína de Final Fantasy de biquíni. Ah, grande coisa, velho. Enfim, era uma personagem muito bem feita lá realmente pro filme, mas eu já dei minhas ressalvas em vista de Final Fantasy, que no geral, comparando a franquia original, pra mim eu não curti muito. A Liga de Alan Moore, aí novo gibi do criador de Watchmen. Cara, nós estamos falando ali da Liga Extraordinária, que saído das páginas aí teve o filme, né, do Sean Connery, ali, quem mais que tava aqui, dá pra se lembrar de cabeça, o Gary Fiennes, não sei se era o Gary, não, era um outro ator que tava lá também. Tá vendo como é que tá? É o nome, mas aí eu tenho uma desculpa, não lembro o nome de todos realmente, atores ali, não sei o Sean Connery, cara, mas tem como a gente fazer a lista, né, dos personagens que encarnaram em live action justamente essa galera criada aí pelos quadrinhos ali do Alan Moore, de uma forma muito diferente, que ele tratou ali o Capitão Nemo, a mina da história de Drácula, o Homem Invisível, o Dr. Jekyll e Companhia Limitada, cara. O filme, eu vou te falar, bicho, em comparação ao quadrinho, ele é muito abaixo. Mas falar que ele não tem muitas coisas ali bacanas de ver, cara, isso é mentira. Mas realmente, fazendo a comparação, infelizmente, eu acho que o Alan Moore xingou demais também essa versão do filme. Desenhista de Dragon Ball no Brasil, OK, da curso em São Paulo. A loja editora Animangá, junto com a empresa Douga Kobo, começou a promover desde o dia 16 de abril um curso de animação. Para dar as aulas, trouxeram do Japão o professor Joji Oka, que atua há muitos anos na área e já trabalhou com Pokémon, Sailor Moon e Dragon Ball. Então, tipo assim, o camarada não tinha nem um pouco de experiência para, tipo, esse workshop, né, cara, ali, esse curso ministrado por ele. Com toda certeza deve ter tido, assim, muito bom proveito para quem pôde participar.
Mais do lado nós temos o Retorno da Múmia, que é justamente ali da Múmia 2, filme muito divertido, muito bacana, trazendo de novo aí mais uma vez o Brendan Fraser, a Raquel Welch, né? Tem aquele outro que fez o Bastiatos também, lá de Spartacus, que ele tá aqui também, que pra variar, né, eu não lembro o nome do filme, mas, cara, foi um filme muito divertido, muito bacana. Alguns anos passou-se, né, ali até quando eles já estavam casados, o filhote dele já estava grandinho, o filhote muito inteligente também, mas responsável por eles terem caído em muitas situações. Mas bem legal, cara, valeu muito, principalmente pelos efeitos especiais. No 1, Imhotep faz aquela aparição dele, né, em forma de areia gigantesca, e nesse aqui, cara, tem da água, que também foi um show à parte, né? Vamos lá no Papum. Aquelas novidades, ó, J. Michael Straczynski está de volta à TV com o longa-metragem Babylon 5, Legend of the Ranger. Muito bom os movies de Babylon 5, mas você fica muito perdido se você não tivesse acompanhado a série, mas vale demais a pena, uma das mais fodásticas obras de sci-fi, longe ali do centrão de Star Trek, Star Wars, e dentre assim, talvez Galactica poderia falar assim também, apesar de Galactica ser bem nichada, outra que ficou maravilhosa também, a versão mais atual, mas caramba, Babylon 5 pra mim, cara, me conquistou bastante. Uma pena só 5 temporadas, mas de longa-metragem, spin-off, apresentaram algumas coisas muito interessantes também. Em 2002 é o ano de Gatecrasher, a aventura sci-fi de Jimmy Palmiotti e Mark Waid, vira desenho animado na MTV. Mark Waid, eu lembro muito bem que era o roteirista ali do Reino do Amanhã, e já até trabalhou também em algumas histórias da Marvel, acho que do Capitão, se eu não me engano, e outras também da própria Liga da Justiça na DC. Mas esse Gatecrasher eu acho que eu nunca vi. A Dark Horse pegou carona nossa senhora, na Macacomania, e já providenciou uma leva de histórias em quadrinhos inspiradas em O Planeta dos Macacos. Bacana, muitos títulos legais assim, mais fora do eixo principal, também lançado pela Dark Horse, mandava uns títulos bem legais. Eu não lembro se era da Dark Horse até antes dela ir pra Image, a história do Dragon, aquele detetive de Chicago lá, o de Barbatana lá, que tinha um bicho, o cara era sinistro demais, viu? O selo Gorilla Comics fechou. Seus criadores, entre eles Mark Waid, olha pra você ver, George Pérez, Kurt Busiek, Cal Castle e Todd Desago, podem ir para a Image. Eu acredito que alguns foram, ou pelo menos trabalharam bastante ali com algumas obras. Eu vou fazer uma listagem, ver até mesmo quais são os títulos lançados ali pela Image, que ele deve ter tido ali, ó, o dedinho de cada um deles. A linha Ultimate Marvel vai muito bem nos Estados Unidos. Boatos dizem que a editora pode levar todo o universo para o Ultimate e acabar com o atual. Não sei, velho, muita coisa deu para se aproveitar realmente do Ultimate, mas ficou muito indas e vindas, porque é aquela coisa dessas editoras grandes, bicho, quando eles estavam começando a ficar de saco cheio, eles vinham, rebutavam tudo e criavam mais algumas coisas da cabeça deles lá, aquelas viagens, mas algumas coisas, repito, já falei isso aqui no canal, que do Ultimate foi interessante, dentre elas o próprio do Homem-Aranha. Foi lançado um boneco de Buddy Chris, aquele Jesus Cristo sorridente de dog. Vocês lembram, gente? No iniciozinho do filme tá ele dando um joinha na porta da igreja lá, que era a campanha que eles queriam fazer para chamar mais os fiéis à igreja. Mano, aquele filme é do caralho. Ó, do caramba, né? É muito bacana. Stuart Little 2 vem aí, dessa vez no lugar da perseguição com o carrinho de controle remoto, vamos ter um pega aéreo. Ele tem até ele conhece até um passarinho lá, né, cara, que é fêmea, e a princípio, eu acho que é esse, né, eu posso estar confundindo aqui, mas eu acho que é isso, que tem no 2, o pequeno Stuart Little, que faz amizade e tal, mas eles estavam querendo roubar um negócio lá da casa de onde o Stuart Little morava. Joey Ramone se foi. Fica aqui o registro e a homenagem da Herói ao líder dos Ramones. A gente curtia muito esse cara, quem, né, bicho, muita gente curtiu e ainda curte alguma coisa de Ramones, cara, mesmo com a partida, né, de alguns integrantes, mas naquela época realmente o pessoal deu aquela sentida, lógico, né, afinal de contas. Preacher ainda resiste no Brasil. A Bray Store continua publicando o personagem do jeito que dá, mas deve ser difícil chegar ao final se continuar assim. Cara, e Preacher é uma série de quadrinhos muito foda, na minha opinião, e uma das séries de quadrinhos que teve uma versão live action para a Prime Video muito competente.
Isso é a opinião do Renato. Eu curti demais a série de Preacher. E o quadrinho nem se fala. 100 Bullets, série da Vertigo, vai sair no Brasil muito em breve. Ainda não se sabe a editora, mas os direitos para o Brasil estão fechados. Beast Machines, a continuação do Beast Wars, ainda inédita no Brasil, estreia em março no Cartoon Com, e aqui de segunda a sexta às 17h30. Cara, apesar de em questão de animação ter tido um up em relação a Beast Wars, eu achei o enredo ruim, para falar a verdade, dos acontecimentos. O que aconteceu com Rhinox, né, com Silverbolt, como é que eles fizeram ali com a galera, eu não curti muito não. E o final, bicho, muito estranho. Pra mim, gente, repita aí, sempre que eu levar coisas aqui, é opinião do Renato, tá bom? Cada um tem a sua aí, se você quiser discordar, fica à vontade, escreva aí também, tá? Com certeza eu leio os comentários. E no Papum eu paro direto, né, porque tem muita coisa. Mais um pouco aqui do Planeta Web, trazendo mais sites ali, filtrados pela Herói, que ainda tem o site, tinha, né, o site dela também, que a gente estava curtindo ali, eu pelo menos quando eu conseguia entrar na Lan House, mas estava aqui trazendo, ó, o Capcaus, aqui falava dos mesmos criadores do Napster Bad, série que satiriza a briga entre o Metallica e o Napster. Não para o Metallica sobre o negócio das músicas que estavam sendo disponibilizadas pelo Napster, cara, isso deu o que falar mesmo. Plásticas no Windows, brinquedo maldito, aquela do Cube, né, cara, o cubo mágico, né, inventado em 1975 pelo húngaro Erno Rubik. Cara, 1975 foi um ano maravilhoso, mesmo porque é um ano, cara, que condiz com o nascimento de quem vos fala. Então só isso aí já encerra-se o assunto de se forem falar mal do ano de 1975, beleza? Vamos continuar aqui então. Diarreia Braba, nossa, isso aqui pelo amor de Deus, esse site existe há um tempão e traz uma nova animaçãozinha todo santo dia. Caverna do Dragão, eles conseguiram voltar para casa? Essa é a dúvida que ainda assombra muitos fãs de Caverna do Dragão. Termômetros de Hollywood, ali com certeza, pelo nome se pegando, né? Imagina Hollywood virou uma enorme bolsa de valores, só que em vez de empresas você pode investir em filmes. Cara, eu nunca mexi nesses sites aqui, na boa. O MP3 do vídeo também não. Temos aqui o oráculo do Bacon. Digite o nome de qualquer personalidade do mundo do cinema que o oráculo do Bacon, ou do Bacon, né, no caso, responde em segundos. Qual a ligação da pessoa procurada com o megastar de O Homem Sem Sombra? Justamente o Kevin Bacon, olha aí. Zero Zen, velho, tem umas coisas, principalmente aqui na revista Heróis, fazendo aqui um adendo, que de imediato eu não lembro não, ainda mais quando se tratava de páginas da internet, que eu não ficava ali fissurado na internet, cara, direto, e então via coisa que eu nem me lembro como é que era isso aqui, tá? Aí o Zero Zen aqui, voltando ao nosso roteiro, o único objetivo desse site é falar mal de tudo. Pô, isso aqui era escopeta, não é possível. E tava falando aqui, ó, mal de Matrix, Star Wars, Beatles, né? Mas Beatles o pessoal fala mal de graça dele. Cidadão Digital, aqui também você conhece um país chamado República Participativa de Campos Bastos? Não, esse é o país, uma república parlamentarista que fala português, não possui sistema monetário e faz fronteira com a Guiana Francesa. Eita, pô, lá vem, né? Mais aquelas coisas. Então, assim, era aquelas traquitanas, aquelas coisas para você poder viajar na rede, né, cara? E fazer aquelas suas pesquisas, logicamente, seguir de acordo com o seu gosto. Coisas legais, traz aqui a Lara Croft em moto, tem ela aqui, uma figura perto de uma pedreira, não, aqui ela tá chutando um Yeti, parece. Aqui um case de mergulho, não, que legal, cara. Com esse case você transforma a sua Canon Exus aqui, digital, numa máquina fotográfica à prova d'água, bacana. Chaveiro das meninas super poderosas, esse gato robô aqui deu o que falar também. Depois do Furby e do Pushy, aquele cachorrinho robô, ou Puti, né? É a vez de testar um gato robô. Afinal, o seu Puti tem que ter alguém para perseguir. Mas ficou muito bonito, cara. Bem legal. E um joystick aqui também, que parece um frisbee, mas é um joystick. Melhor, compatível com PlayStation 2, perfeito para games de corrida. Aqui uma super promoção das 7 esferas do dragão. Você escreve as palavras mágicas e entra numa aventura via satélite. Isso era o que estava valendo, gente. Uma antena da Sky com mais de 140 canais. Aí o resto da mensalidade, mano, era por sua conta, beleza? Sei muito bem como é que é isso aqui. Velho, quem que eles trouxeram para entrevistar? Trouxeram o Trovão, velho, o nosso grande aço do Telecat, o nosso aço de luta livre, velho. E achei muito bacana, o Trovão, o lutador.
Você luta o quê? Aí ele colocou, né? Luta livre, capoeira, kickboxer, jiu-jitsu e vale tudo. Camarada, não era pouca merda não, viu? E você começou a treinar luta livre por quê? Já curtia? Aí ele assistia ao pessoal lutando na TV e já era atleta. Mas tinha medo, dizia que o meu Trovão, diziam-me assim, ó, Trovão, vai lá no telequete que você vai se dar bem. Mas vi as quedas, os tombos e pensava, os caras vão me matar lá. Mas sempre fui muito fã. E, bicho, eu dou uma moral demais pra essa galera que mexe com telequete, luta livre, WWE, porque, mano, não é pra qualquer um. Tem que ter uma puta preparação, tem que saber interpretar muito bem, tem que saber levar porrada. Tem gente que gosta de dar porrada, que é uma maravilha, saltar, pá, fazer aquele negócio todo. Agora, você tomar porrada num tipo de modalidade dessa não é fácil. E em muitos momentos já ocorreram acidentes assim quase fatais, sabe? De quase também ficarem paralíticos, né? Tetraplégicos e tudo mais. Os caras têm muito a mão, então é um tipo de modalidade que eu acho que merece muito respeito, falo mesmo, viu? Como surgiu o personagem Trovão, falando aqui, né, um pouco da vida e a criação do personagem. Eu lembro de ter ido no anime Friends, eu não sei se era o Friends ou o Anime Con, que chegaram a montar um ringue desse num canto assim, a galerinha tava lá, cara. Bem bacana, viu? Eu curti mesmo. Aí aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante. Há quanto tempo você é motoqueiro? Tem a parte também do motoclube dele, né, cara? Sou motociclista, motoqueiro é essa molecada que fica passando flanelinha na moto. Motociclista é o cara que vive de motocicleta. É um estilo de vida, tem muita diferença com toda certeza. Principalmente que, acredito eu, motociclistas não ficam fazendo uns graus que os camaradas fazem, colocando a vida em risco, que, nossa senhora, que pra mim é uma besteira total. Mas enfim, continuando falando da luta livre, o camarada mandava bem demais, já apareceu várias vezes no SBT, né, cara, quando já teve as suas oportunidades de ter as apresentações. Ele, o Tony Moreno, não lembro se era esse o nome dele, cara, que bicho, faziam as suas com a sua técnica de luta, cara. Eu curtia bastante, viu? Aventura em 3D, aqui é falando da Tropas Estelares, a melhor série 3D atual. Vai parar na Globo, enquanto os novos episódios da segunda temporada rolam no canal AXN. Isso aqui era o que estava passando de manhã na Globo, é baseado no filme de Tropas Estelares, aquele filme do Casper Van Dien, que tem a Denise Richards também, aquele outro rapaz que fez o Barney no Como Conheci Sua Mãe, e outro que ele fez também, acho que Tal Pai, Tal Filho, alguma coisa assim. Quando ele era pequeno, passou na Rede Globo, Sua Aventura, alguma coisa parecida assim, eu não lembro o nome da série, mas eu lembro dele menino ali, eu sou velho pra caramba mesmo, que isso. Mas enfim, a série em si, né, cara, ela dá ali uma continuidade direta, porque afinal de contas, gente, era uma guerra, ela não acabou de um dia para o outro. Tanto que a franquia, ela gerou jogos, gerou mais temporadas dessa animação e outros movies em animação também, com até uns personagens ali do filme original, cara. Vale muito a conferida. Só que aqui eles dão uma dosada, né? Eles dão uma dosada legal nessa animação em relação ao que o filme apresentou nas primeiras vezes. Aí aqui, Lara em ação, a herói em vários estúdios de Tomb Raider em Londres e bate um papinho com a Angelina Jolie, cara. Aqui dando uma olhada justamente no set de filmagem. Ela aqui em ação, né, cara, encarnando. Ela ficou bonita pra caramba. Não, ficou bonita não, velho. Ficou muito bacana como Lara Croft, porque a Angelina Jolie já era gata pra caramba e já tinha seu sucesso também. Aqui com, mais uma vez, trazendo a saga de Sakura Card Captor. Gosto, vou voltar aqui. Não é nem por isso que ela tá aqui nessa capa, né, mais uma vez. Bicho, arrebentando aqui, falando um pouco mais sobre o dia a dia da Caçadora de Cards, né, que, bicho, estava fazendo muito sucesso desde o Cartoon e na Rede Globo também, com as exibições, e aqui mostrando uma galeria de personagens, mas com mais informações, né, do que foi falado até no penúltimo vídeo, que eu estava falando de Sakura, se eu não me engano, é isso mesmo, no penúltimo vídeo. Aí mostrando aqui a Sakura Kinomoto, cara, a história dela é muito legal, principalmente uma ideia que tem também com a mãe dela, o espírito da mãe dela aparece, não é uma maravilha, velho. A Tomoyo, melhor amiga dela, que fazia todas as roupas e ficava filmando ela enquanto estava recuperando as cartas Clow. Kerberos na sua forma Quero, né, que ele era um dos guardiões das cartas, que também foi liberto quando a Sakura, sem querer, né, liberou as cartas, quando ela estava fazendo a limpeza lá no sótão. A Meilin e o Lee Shaoran vieram a princípio como grandes adversários da Sakura no quesito de recuperação das cartas. Mas a amizade, ela se frutificou muito até a ponto de se transformar em um sentimento mais afetuoso, ali, principalmente entre ela e o Choran, o que eu acho muito bonito, o relacionamento deles. A Meilin ali também começa a se tornar uma grande amiga, mas no princípio ela era logicamente
muito ciumenta em relação ao Chorão, porque era a grande paixão dela, né? O Toya Kinomoto, que significa, se não me engano, flor de pessegueiro, o irmão mais velho dela, tá? Que está sempre brigando com a irmã, aquelas implicâncias de irmãos que em um momento ele seria pra caramba. O Yukito Tsukishiro, cara, é muito engraçado como é que é a relação dos dois. O que isso aqui gerou e a explicação do porquê que o afeto deles, cara, tem essa pegada. E a explicação é muito bacana, às vezes até assim, para ir contra algumas mentes que distorciam o tipo de relacionamento de amigos que eles tinham um com o outro, né, cara? O Fujitaka Kinomoto, o pai da Sakura, professor universitário, tá? Ele faz o café, acorda os filhos todas as manhãs, além de professor, também é pesquisador e toda aquela tranqueira no porão da casa, incluindo o livro Clow é dele. Ou o próprio Fujitaka pode ter sido também já uma das reencarnações do Clow. Tá? Aqui o Ariel Hiragizawa é justamente a nova encarnação do Clow Reed, que era um mago que tinha sido dono das cartas Clow, que tinha, né, colocado toda a magia em naipes, né, nessas cartas, mas aqui ele retornando, cara, para testar mais ainda a Sakura no processo dela transformar as cartas Clow em cartas Sakura. Aqui a Nakuro Akizuki, justamente que eu falei para vocês que era um homem, né, vestido de garota, é a Ruby Moon. Aqui a Mizuki Kaho, a professora, maravilhosa professora da escola primária, dá aula de matemática para Sakura e ajuda no confronto contra o juiz de Clow pela posse das cartas mágicas. E o juiz de Clow, dando um spoiler nesse aqui eu já posso dar, era um deles, o Yui, a verdadeira forma de Yukito. E o Spinel-san, que também era um dos guardiões que andava com o Clow aqui na forma bem chibi dele, como o Kerberos, e o bicho fica muito doido quando come chocolate, come doce, fica doidão. Aqui um pouco sobre os fatos históricos de Sakura, um monte de coisas que acontecem com a heroína quando ela resolve ir buscar as cartas perdidas. Aí aqui tem o surgimento das cartas Clow, poderes e responsabilidades, a primeira batalha contra a carta The Fly, a carta Voo, né? O Choran das casas, que são uma linha de acontecimentos em Sakura, né? E aqui temos a Sakura enfrentando o desafio final, mas esse desafio final, eu vou até dar uma lida aqui, ó, esse da Torre de Tóquio, é o que fecha a primeira fase. Porque na primeira fase de Sakura, ela recupera todas as cartas. Ok, parabéns, agora ela vai ser julgada. E aí que rola esse último pega, né, cara? Nessa primeira fase, de 40 e poucos episódios, 46. Sakura, aqui no caso, falando um pouco mais sobre o estúdio Clamp, né, organizado ali por 4 grandes mulheres, cara, desenhistas, roteiristas, que nos agraciaram com outras obras maravilhosas, como Guerreiras Mágicas de Rei Earth, X, 1999, RGV, eu gosto de falar demais disso aí também, né, cara? Então, assim, falando um pouquinho aqui sobre a Mokona Appa, de onde viu o nome Mokona, que é uma das meninas, né? E olha que o nome Mokona foi usado como a personagem Mokona em Guerreiras Mágicas de Rei Arthur. Tem aqui, isso aí mostrando, a Mokona Appa, essa aqui, tá? A Satsuki Garashi, também falando dela aqui, a Miki no Koi e a Nanase Okawa, tá? As meninas. E mostrando outras obras, como eu já falei aqui, ó, X 1999, Clover 1997, Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, a própria Angelic Layers, que também falando lá no último vídeo que eu fiz, estava falando pouca coisa, né, cara? Aqui são os anos respectivos dessas produções, ok? O próprio RGV, daqui é um dos mais antigos, de 1992. Tudo sucesso da Clamp, que se você é fã de anime, você é obrigado a assistir algum deles com toda certeza, ou pelo menos ter lido alguns mangás. Mesmo que o X, infelizmente, nunca teve o final no mangá, valeu demais a pena dar aquela conferida, viu? Aqui os quadrinhos em crise, depois de exatos 10 meses de vida dos novos gibis da Abril, a Herói avalia o impacto desses lançamentos. Justamente, pessoal, mostrou aqui um pouquinho, né? Tem aqui uma ideia de como foi a receptividade dessas novas ideias para o quadrinho, né? Então aqui no caso, falando sobre o formatinho, falando sobre a compra só de alguns, outros falando que quer de novo a volta do formatinho. Tem um comentário aqui, ó, por exemplo, é horrível, só o papel é de boa qualidade. A arte, que na minha opinião é importante, não existe mais, o preço aumentou muito, o que afastou muitos leitores. Acho que eles fizeram um baita de uma besteira. Aquela coisa de terminar com o formatinho, trazer o formato americano, condensar em muitas histórias, realmente,
Cara, bateu a parada do preço. E aí, rapaz, isso aí pode ter deixado muita gente assim, ó, deixando os quadrinhos de lado, né, cara? Sem contar a qualidade da história, que para muitos aqui também não era a mesma. Mas é aquela coisa, o quadrinho tá por aí até hoje, ele continua sempre com aquelas ideias, altos e baixos, né? Novas ideias que ficaram, velhas ideias que tiveram que voltar, repaginadas em personagens, heróis e vilões, que em até certo ponto foram bem vistos, mas depois, cara, vamos mexer ali porque é melhor, vamos voltar do jeito que estava. Ou, para tudo, fizemos merda, vamos ter que voltar. Então, é bem desse jeito o mundo dos quadrinhos, não tem como. Aí aqui Star Wars exclusivo, o herói entrevista o único brasileiro vivo que assistiu ao episódio 2 de Star Wars. Pessoal, só para lembrar, se você pega o falando isso aqui de imediato, a revista é de 2001, tá bom? Antes de mais nada. Ele e uma galera, que era o Mick Mitch, o Felizardo, que assistiu o episódio 2 de Star Wars inteirinho, ele e uma galera participaram de uma sessão ultra secreta que aconteceu no Rancho Skywalker. E ó, o C3PO aqui. E aqui falando um pouco mais sobre o rancho do Star Wars, a casa lá do George Lucas, que ele abria para visitações ali, cheia de artigos do mundo de Star Wars, sem sombra de dúvidas, é um lugar que eu gostaria muito de visitar, e trazendo algumas imagens também do que estava para o filme 2, né? Aqui o personagem do Samuel Jackson, né? O Mace Windu com o Yoda, aqui como está a aparência do Obi-Wan e o novo Anakin Skywalker, já mais velho. Não me bate na cabeça, velho, o tempo que passou do Anakin menino, quando tava com a Padme. Ele envelheceu, cresceu aquele negócio todo e ela não. Mas fica aquela coisa assim, é alienígena, tá, velho? Então não vai tentar entender fisiologia nem nada, não, deixa quieto. Falei, tá, e mais uma vez ele aqui, sendo assistidos e dirigidos aqui por George Lucas, né, cara? Que a Guerras Clônicas eu acho que foi bem interessante. Eu achei bem legal. O que deu-se a ideia também que agora o bicho pega, começa a guerra. Só que os acontecimentos, cara, muito rápido, então acaba se atropelando a linha dos processos, sabe? Tanto que quando você vê o 3, aí que você fica meio... Porque no final do 2, não sei se vocês lembram, foi lançada uma série de animação antes do filme 3, A Vingança dos Sith, que eu postei pra caramba, foi o Genndy Tartakovsky até, que se eu não me engano, que desenhou, escreveu, e tinha uma linha de acontecimento muito bacana ali que se ligava direto ao filme 3, podendo explicar algumas coisas para ajudar, mas não, mesmo assim não foi o suficiente, cara. Mas independente disso, bicho, foi muito bacana os filmes, né, com todas as suas ressalvas, sem dúvida nenhuma, né, mas, cara, curtimos em alguns momentos e outros quando podemos criticar, a gente mete o ferro mesmo, cara. E vai ser assim, quando inventarem mais coisas, porque continua inventando. Aqui fala um pouco sobre o universo expandido, que eu gostava muito de acompanhar, por você ir em histórias além do que os filmes puderam mostrar. Infelizmente depois ele foi assim, né, virado Legend, e de novo aquela velha ladainha que a Disney, quando ela comprou Star Wars, não ia usar. Legend dizia ficar só guardado ali daquele jeito, eles iam criar outras coisas, pai e tal. Porcaria nenhuma, desde o 7 eles chupinharam muita coisa e até adaptaram coisas do universo expandido. Não tem como falar que não, velho. E mesmo assim não deu pra salvar não. O 7 foi uma agradável surpresa, com ressalvas para variar, mas o 8 e o 9, nossa, do 8 pro 9 então, vocês já sabem, é outro vídeo para ficar falando muito mal, ou então ficar aí passar pano. Não sei, vou chamar o Nandão e a gente vê se a gente passar pano em alguma coisa, tá? Todos os filmes do Dragon Ball aí, do Dragon Ball Z, bicho, filmes muito bons. Aqui o pai do Goku, é do Bardock, que mostra quando o Bardock morre. Tem até um outro que saiu bem depois, mostrando 1000 anos, acho que uns 10 mil anos antes dos acontecimentos, até dar a situação com o Bardock. A batalha de Freeza e Bardock, era o que eu falei. Devolva Meu Gohan. Esse aqui do Devolva Meu Gohan é o da árvore lá, cara, que tem até o... É esse que tem o... Não, o Garlic Jr. Essa é a primeira aparição do Garlic Jr. Pra nós aqui no Brasil, por exemplo, quando assistiu na Bandeirantes, foi muito estranho quando acabou a saga Saiyajin e veio a saga Filler, antes de Cell, de Garlic Jr. E você, quem que é esse aí? Se você não tivesse assistido esse filme, você não teria a menor ideia, tá? O mais forte do mundo é aquele que, na época, quem era o mais forte era o Mestre Kami, mas o computador lá, né, o robô lá, que estava atrás do Mestre Kami para pegar o corpo dele. Tem uma aqui essa imagem é de um outro especial do Trunks,
treinado pelo Gohan que perdeu um braço na luta contra os androides. Muito bacana também, viu? Aqui Tesouros Quase Perdidos na internet, prepare-se para conhecer os roteiros inéditos mais incríveis que circulam, ali pelo Matheus Reis. Então roteiros ali falando para outras versões de Alien vs Predador, Homem-Aranha, Aliens 3, Neuromancer, Superman Lives, ou Lives no caso aqui, Sandman, Star Wars, Mulher Gato, Homem Borracha, Fred vs Jason. Os sites abaixo oferecem uma quantidade absurda de roteiros e transcrições de filmes, seriados, desenhos animados e animes, cara. Então assim, você já assistiu um filme do Sandman? E o da Mulher Gato? E o do Homem Borracha? Ou crossover entre Fred Krueger e Jason Voorhees? Ou ainda Superman Lives, né, no caso aqui, a versão cinematográfica de Kevin Smith para a morte do Homem de Aço? Não? Pois saiba que esses são alguns dos filmes não produzidos com roteiros que nunca saíram do papel. E engraçado que depois saíram, pessoal. Teve o filme do Jason, né, o Fred vs Jason. Teve a série, demorou bastante, teve aí agora a série do Sandman, né, cara, muito bacana. Mas aqui, ó, lá atrás já tinham roteiros, mano, entendeu? Já com essas ideias criadas, mas como já própria que fala que não saiu do papel. Pô, vale a dica, né, cara, dar uma olhada aqui. Mas eu acho que eu não cheguei a olhar nenhum na internet, pra falar a verdade. Aqui sobre o Super Mecha, Petaball estreia novo filme da Fox Kids e ainda tem grandes chances de ir pra Globo. Não foi, infelizmente. E é uma série policial mecha muito legal, a Petaball, viu, gente? Vale demais da conta aqui, contando a história de um esquadrão de polícia especial lá que utilizavam essas armaduras. Não eram todo mundo, tá, gente? No caso aqui era só a menina, que junto com uma galera lá, tinha outros Laborers também, né? Que era, no caso, o nome era Laborers. Tinha robôs para outros tipos de atividades, né, na cidade. Nós tínhamos que eram usados também para bandidagem, né, cara? E aí, no caso, essa unidade, Petaball, seriam aí os Laborers, né, no caso, usados pela polícia. E realmente, o que já falou muito aqui no artigo, é que aquela pegada comédia que tem muito na série, não tem muito isso no filme não, mas mano, vale demais, viu? Quem já assistiu o Pet Label, cara, vale muito a pena. Aqui, Correio das Duas Páginas trazendo uma personagem muito bacana, ficou parecendo a Vampirella, nem sei se é ela. É um Vegeta nível 4 aqui, GT. Ah, perdão, gente. Vou até virar aqui, ó. Elvis diz, não aguento mais ir ao Cinemark e dar de cara com aquelas maquininhas safadas de vapor para enxugar as mãos. O velho e bom papel é bem mais prático. Tá certo que para ter umas árvores tem que morrer, mas a vida é dura. Vamos lutar pela volta do papel no Cinemark. Não, meu amigo, perdeu. As maquininhas tomaram conta, mas ainda tem o papel, viu, Elvis? Ok? Respostas cretinas para perguntas imbecis, mas antes, deixa eu ver aqui quais eram as publicações aqui. Era e-mail, aqui ó, um de Pernambuco, mais um e-mail. Ó, não era eu não, viu? É Xará. Cadê o RPG? Concordo, o RPG deu uma sumida, viu? Aqui também vi e-mail. Vi e-mail, tava arrebentando, viu? Cadê as cartas, gente? Pô, mas vamos lá. Respostas cretinas para perguntas imbecis. Gente, você acha que os guerreiros de Dragon Ball Z têm... Nossa senhora, tem um chulé desgraçado? A letra aqui tá demais, gente. Deixa eu trazer aqui assim para ficar mais fácil. Porque essa aqui arrebentou. Aí o Elvis, né, não deixou passar batido. E o Escopeta Tira e Queda, novos universos são um saco. Aqui foi aquela crítica bem falando do que foi inventado, né, cara, pela Marvel, aí falando do Ultimate, falando que os novos quadrinhos eles recontam e atualizam as origens do Homem-Aranha, X-Men e mais títulos devem sair por aí. Foi o que aconteceu. E aí ele falando, cara, que tudo isso foi fruto de uma das características mais interessantes e ao mesmo tempo mais perigosas dos quadrinhos modernos, que é a continuidade. Os personagens têm vida, eles se casam, amigos morrem, perdem empregos, transformam-se em outros seres e tal. Ou bicho, justamente uma coisa que eu acho em relação ao mangá, porque o mangá ele segue uma linha assim, acho que mais interessante nessa parte do começo, meio e fim do que os quadrinhos, né, os quadrinhos ocidentais.
E aqui falando que a Marvel talvez ela seja a maior culpada disso, porque já criou um monte de universo. Antes do Ultimate tivemos um novo universo Marvel e o universo 2099. Mas pelo menos o universo 2099 eram outros personagens baseados, que a gente já conhecia, mas eram outros personagens aí. Não sei se vocês já leram. Ambos naufragaram nas vendas. Não dá pra dizer o mesmo de Ultimate, cara, isso é verdade, mas mesmo assim eles ainda utilizam muita coisa que veio do universo 2099. E olha que realmente a Ultimate estava com uma vendagem muito bacana. Aí é uma pergunta bem legal que ele põe aqui, ó, mas se existe esse capricho com uma nova linha, por que diabos não fazem isso com o que já existe? E é um boato, que espero que seja apenas isso, dizendo que a Marvel pode transformar todos os personagens em Ultimate e acabar com a velha linhagem. Mano, não foi bem assim não, mas é bem complicado. A gente sabe que o Peter Parker que cuida do site do Clarim Diário, na nova linha, não é o Peter Parker criado por Stan Lee. Aí é aquela roupagem, né? Aquela atualizada, aquela contextualização. Mas realmente, cara, nessa parte aí se perde muito do que era do original. E aí a crítica aqui não tem nada a ver com o saudosismo ou com o fato de um universo ser melhor que o outro. Não. É apenas uma questão de salvar o que já está aí há tanto tempo e não apenas ficar criando um monstro em cima de outro. É só pensar no que será o Ultimate Marvel daqui a 20 anos, por exemplo, em 2021. Bora pensar em 2021, galera, como é que foi o universo Ultimate. Agora tá fácil, hein, cara? Foram 5 anos atrás. Vamos fazer o quê? Criar outra linha? Daí talvez o melhor seja transformar tudo em Turma da Mônica e se dedicar a fazer grandes histórias com começo, meio e fim. Meu amigo, se você lembrar aí, ó, por exemplo, em Mônica, Turma da Mônica jovem, mas, veio muita coisa depois do Ultimate, viu? Fechando aí, galera, a edição número 22 com a Sakura na capa e uma crítica até interessante do Escopeta nessa aqui, que eu achei que em alguns pontos eu concordo com ele, cara, mas no mundo dos quadrinhos eu vou te falar, cara, é vira e mexe. Testa a nossa paciência, nosso gosto, mas sempre que a gente pode, sempre curtimos, né? Valeu, obrigado por estarem comigo aí até agora, até a próxima, gente. Um abraço para vocês.